Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos por aqui, vamos atravessar juntos esta próxima hora, fim de tarde, começo de noite, sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Hoje aqui no Flow News vamos dar sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com pré-candidatos à prefeitura da maior cidade do país, São Paulo. Semana passada falamos com a pré-candidata do Novo, Marina Helena, já entrevistamos o prefeito Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, e acho que foi isso por enquanto, né? Se tiver mais algum, a gente vai lembrar ao longo do caminho aqui. E temos hoje mais um pré-candidato à prefeitura de São Paulo, recentemente confirmado pelo PRTB. Pablo Marçal vai concorrer à prefeitura da cidade de São Paulo. Tudo bem, Pablo? Seja bem-vindo aqui ao Flow, viu? Tudo ótimo, obrigado, Rafa, e estamos aí para trazer o futuro para a cidade de São Paulo. Por quê você quer ser prefeito de São Paulo? Porque São Paulo precisa, né? São Paulo, há 150 anos atrás, não estava entre as 5 maiores cidades do Brasil. E a mentalidade de um povo do passado fez isso aqui virar o eixo econômico desse país, e eu vejo que tem uma grande ameaça hoje em deixar pessoas que não pensam no futuro, né? Você tem uma noção, um pouco mais de 30% dos paulistanos têm descendência italiana. E aí eu fui intrigado, né? Buscar qual que é a lógica de São Paulo ter ficado tão poderosa. Você pega o mapa topográfico daqui, essa proximidade com o Rio de Janeiro, com o Porto de Santos, e o café que a gente passou todo aqui na mão da cidade de São Paulo, né? E representou 70% no passado aí de todas as nossas exportações. Você vê que São Paulo foi se tornando um eixo. Mas por que isso aconteceu? Por causa da mentalidade desse povo do passado. Aí fui atrás dessa raiz italiana aí e percebi que italiano gosta de ser primeiro em tudo. Os melhores carros, os melhores relógios, os melhores sapatos, sorvete, os caras põem isso na cabeça. Então essa raiz nossa paulistana deve muito a essa migração italiana, né? Aqui é o segundo lugar onde mais tem italianos. Não sou italiano, não tenho essa descendência, mas eu percebi que pessoas do passado pensavam no futuro. E essas pessoas de hoje, elas não estão pensando no futuro, né? Você vê São Paulo com quase 7 milhões de carros, esse caos. A gente não vê um progresso em eletrificação dessa frota. Você não vê a despoluição de fato do Tietê. Tem alguns sinais ali, o Pinheiros e tudo, mas parece que está faltando disposição. Uma cidade com um PIB de quase 1 trilhão, né? A gente é a cidade mais importante hoje do Hemisfério Sul. Eu vejo que não tem gente com mentalidade de riqueza, com mentalidade de investimento, paciência a longo prazo para fazer as coisas. Estou vendo muito politiqueiro com o processo eleitoral, e acaba o processo eleitoral, começa tudo de novo. Tivemos governos que trouxeram coisas que a gente poderia ter continuado, e aí por questões eleitorais as pessoas ignoram. Muito ego, muito loteamento. Eu sei que a política funciona assim, mas não precisa dividir com esse tanto de gente, né? Eu acho que a gente precisa sim de ter aliança política para governar, mas eu acho que São Paulo está pronto para ir para o próximo nível. Eu, de verdade mesmo, eu fico pensando o que seria de São Paulo com um cara igual o Guilherme Boulos governando isso aqui. É isso que me fez largar meus negócios e deixar minha vida, que estava maravilhosa, para vir aqui dar mais uma oportunidade ou uma opção para o povo. São Paulo é a primeira cidade nordestina do Brasil. Era até pouco tempo árabe, não tenho certeza se continua. Libanesa alemã, não tenho certeza se é a primeira, mas se não for a primeira, é a segunda ou a terceira. Ou seja, os melhores povos vieram para cá e se juntaram. Quando eu falo todos vieram, né? Sim. Que o melhor ou o pior é subjetivo. Não, quando eu falo né? os melhores, você está falando, eles têm que ter resultado lá no país deles. Então aqui tem uma colônia japonesa gigante, coreana também. Ou seja, todos se encontraram aqui para acelerar. Você imagina, saíram de suas nações para vir para um lugar para acelerar essa economia. E virou povo desse lugar. E sem o povo nordestino, São Paulo não seria nada. Isso, né? E o lugar que eu O senhor veio de onde, aliás? Seu sotaque não é daqui, Eu nasci em Goiânia. Goiânia? É. Mas o senhor veio com quanto tempo? Em 2019. E aqui foi o lugar que eu prosperei, acelerou todos os meus negócios e acelerou minha vida. E é uma forma de retribuir também a cidade. Então, pro público que o senhor é um fenômeno da internet, né? Tem milhares de seguidores. Pro público que não frequenta a internet, embora a gente esteja aqui na maior produtora de podcasts do país,
os estúdios Flow, né? Mas para quem não frequenta esse ambiente necessariamente, porque o senhor vai começar a falar com um público que não frequenta necessariamente a internet, enfim, né? Que tem outros hábitos de consumo de informação ou de entretenimento também. Quem é o Pablo Marçal? O senhor tem que idade, construiu fortuna como? Qual é o seu ramo de atividade? Porque, vou ser honesto aqui, eu não frequento muito internet. E eu sempre ouvi falar que o senhor é coach. É o que eu não sou. Então, o que é? Vamos lá, então. Eu tenho 37 anos, Sim. Sou casado com a Carol. A gente está há 15 anos casado. Eu casei aos 21 anos de idade. Sou pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel e da Isabela. Nós estamos talvez em 19 ramos diferentes, de aviação, hotelaria, educação, automobilismo. Como investidor, o senhor tá? Não, eu tenho empresas. O senhor tem empresa também? A gente tem um grupo bem forte empresarial com dezenas de empresas. E estou na educação, tem rede de escola também infantil. Tem muitos negócios. Sim. E eu vim, minha mãe, a minha história, minha mãe era faxineira, meu pai é aposentado agora como... Ele foi funcionário público a vida inteira. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Lá em Goiás? Sim. E eu prosperei muito com esse negócio de entrar em desafios e aumentar a capacidade minha mental, né? Porque às vezes as pessoas elas olham para um faxineiro e olham para um presidente de uma companhia e acham que o presidente da companhia é mais importante que o faxineiro, e não é. A grande verdade foi até que você disse que se não fosse os nordestinos, São Paulo não ia estar em pé hoje. Nem de perto. Então, a diferença de uma pessoa que está com um rodo na mão, com a vassoura na mão, e o cara que é o presidente da empresa, é o tanto de informação que ele tem e como ele sabe usar essa informação. E eu estou entrando na política para mostrar para o povo que todo mundo pode prosperar. Tem que ter paciência, claro, que você está plantando, é a lei da semeadura e da colheita. Eu tenho hoje 1,5 milhões de alunos na internet. Eu digo aluno e não seguidor. Somando as redes sociais, acho que é 14 milhões e 500. Minha principal rede social é o Instagram, com 10,5 milhões. E acho que 56 milhões de contas únicas, acesso e vem algum tipo de conteúdo do meu Instagram. Agora, eu não sou o cara da internet. É porque você às vezes me viu por lá, de corte. O senhor se popularizou por lá, né? Digamos assim. Sim. Empresário de sucesso e tudo mais, mas acho que o grande público passou a conhecê-lo na internet mesmo, né? Eu gosto muito de desenvolvimento humano, gosto muito de prosperidade, de ver as pessoas prosperando. E isso mexe muito comigo. E o Pablo é um cara simples, eu tô agora pré-candidato, eu tenho que ficar usando terno, isso me incomoda um pouco. Já fui executivo de grandes companhias, trabalhei para os outros por 13 anos. Eu trabalhei num grande grupo de telefonia. Já trabalhei na empresa da família da minha esposa, do meu sogro. E já fui consultor de empresas. Eu nunca me estabilizei em algo. Eu gosto demais de desafio. E a minha mente, ela não para de romper em crescimento. E agora eu acho que chegou uma hora, no auge dos meus 37 anos, a melhor fase da minha vida é servir o povo. São Paulo é tida como uma espécie de cemitério de político, assim, né? É difícil um político conseguir um desempenho considerado satisfatório pela população na prefeitura da cidade, né? Tamanha complexidade da cidade, a dificuldade da cidade, né? São Paulo é um negócio estrondoso, o tamanho da cidade, né? Tem alguns lugares que a gente visita e chega a se perguntar se de fato ainda tem jeito de estabelecer regra urbana, dar casa adequada, oferecer a possibilidade de que as pessoas tenham casa adequada para morar, rua asfaltada, escola com frequência de professor adequada, né? Partindo desse princípio a que o senhor se refere, que gosta de estimular o progresso das pessoas, estimular o empreendedorismo, o que é que o senhor imagina fazer como prefeito para fazer a cidade andar numa velocidade mais rápida do que aquela que ela andou até agora? Tornar todas as instituições que estão hoje na cidade de São Paulo, todas elas terem a obrigação de ter um braço de ensino, de ONG, empresa, tudo. E colocar coisas para a gente não só treinar as pessoas que estão lá, mas seus familiares e abrir isso para as comunidades locais. Por quê? Não se transforma uma sociedade sem mudança de mentalidade. O que todo mundo bate na tecla de educação e fala da educação básica, ela não vai nos salvar. Por quê?
No Brasil tem 21 milhões de empresas. A metade das empresas estão em São Paulo. São Paulo, que eu digo, é o estado, né? Sim. Ou seja, nós somos uma grande locomotiva e não precisa nem de falar o que é a nossa cidade de São Paulo, né? Com esse conglomerado aí, com 12 milhões de pessoas praticamente. Se imagina toda instituição tendo um braço de ensino, e eu não quero onerar um pequeno comerciante nem empresário, nós vamos criar uma ferramenta do próprio governo, né, municipal, onde todo mundo não vai precisar de cuidar da infraestrutura e nem do conteúdo. Essa pessoa ela vai se comprometer com a entrega. E aí, o primeiro ano é conscientização e depois, né, com essa força de lei, a gente vai dar oportunidade para ensinar inteligência emocional, empreendedorismo, finanças pessoais. Porque se você não ensinar esse tipo de coisa para as pessoas e ensinar e mostrar sobre tecnologia e oportunidades e abrir esses pequenos detalhes de qualificação profissional, senão a gente não vai ter mão de obra do futuro. A gente, hoje, se você perguntar para os empresários, Rafa, eles vão falar a cada 10, 9 falam isso, tá? Não tem gente, tem vaga, mas não tem gente. Ué, mas tem milhões de pessoas aqui em São Paulo sem emprego. Então a gente precisa de usar a força do Estado, ter uma visão de mudança de mentalidade, que não adianta. Se você falar assim, ó, vamos dar as melhores casas para todo mundo, vamos dar dado. Se a pessoa não tiver a mentalidade de prosperar e de dar manutenção, aquilo vai acabar. É igual você vê o centro da cidade, né? Precisa de uma revitalização. E se a gente não tiver uma mentalidade de renovação, e principalmente política, eu vou te falar, a bandeira mais forte minha é educacional, porque é a educação para mim que move o mundo. Então, mas isso vai além da escola, pelo que o senhor está explicando? Não estou falando de escola ainda não. Escola aqui no município é ensino básico, é ensino infantil. Então, mas eu estou falando de institucionalizar a educação em todo tipo de instituição. Tipo, igreja? Todas as instituições. Por exemplo, a igreja, que é um regulador social e ajuda bastante, né, a tirar as pessoas das drogas, tira a parte religiosa da igreja que você vai ver que o impacto social é gigante. Eles não pagam imposto. Para mim deve continuar assim, mas precisa de treinar certas coisas para as pessoas. E não é treinar ideologia, longe disso. É treinar lógica. Então, vamos lá, como lidar com o seu cérebro? A gente tem que falar sobre os malefícios. Por exemplo, na nossa Secretaria de Saúde, nós vamos criar 2 pernas, a da remediação e a da prevenção. Prevenção é ensinar nutrição para as pessoas, é falar, vai treinar, vamos correr. Eu sou um cara eu sou atleta, sou triatleta. Eu fiz Ironman no México em 9 horas e 46 minutos. Eu fiz Ultraman na Flórida agora em fevereiro nos Estados Unidos em 35 horas, que é 400 e... Ultraman o que é? 452 quilômetros de prova. Eu nadei 8 quilômetros, pedalei 360 quilômetros e corri 84. Isso em quantos dias? 35 horas e 17 minutos. Vi o sol levantando 2 vezes e a lua. Mas direto, sem parar? Direto. Assim, você pode parar sempre que precisa, trocar tênis e tal, né? Mas assim, acho que foi 3 horas e 53 minutos de nado, 14 horas em cima da bicicleta e o resto, que é uns 10 horas aí pouco, né? Na corrida, 84 quilômetros. São 2 maratonas, uma atrás da outra. É bem puxado. Por que eu tô te falando isso? Hoje, uma Secretaria de Saúde, não estou aqui para criticar o que o governo está fazendo não, tá? Eu quero trazer soluções inovadoras. Sim. Eu quero pegar o que está funcionando, inclusive resgatar do passado ideias brilhantes, eu nunca tinha visto falar alguém da população pegando um voucher e conseguir tratar no hospital particular e no final das contas fica mais barato que manter a rede pública. Olha que loucura. Só que aí muda a eleição, o candidato, ele fala, não, essa é a ideia do outro, a gente não pode usar. Ou seja, uma guerra de vaidade, uma besteira. O Dória que fez isso aqui, então, né? Foi brilhante. O Rojão da Saúde, então, que é usar à noite o equipamento... Usar a ociosidade. Que o hospital Isso, a ociosidade do hospital particular. Então, e a gente briga tanto essa questão ideológica, eleitoral, e a gente esquece das melhores práticas e não faz sentido. Então, por exemplo, na Secretaria de Saúde, você pegar e dividir essas 2 pernas, hoje 100% é remediação. Então, peraí, 90% vai ficar para remediação e num plano de escala, né, que a gente tem que ter governança na saúde, senão isso não vai acontecer nunca. A gente tem desperdício em milhões na saúde, não precisa de perguntar que cidade, é qualquer cidade. Esse modelo da saúde é um modelo falido, por isso que o povo fica na fila, precisando de cirurgia 2 anos. A gente precisa de dedicar e começar a transferir recurso dessa perna do lado esquerdo, que é a remediação, para esse lado direito, que é a prevenção. Então tem que promover muito, a gente tem que promover muito esporte, isso tem que começar desde pequeno.
nesses braços de ensino nas empresas e instituições, ter um braço lá dentro do ensino, uma modalidade esportiva. A gente precisa despertar as pessoas. Por exemplo, o esporte molda caráter. Todas as vezes que eu aprendi um esporte, aquilo moldou meu caráter. Por exemplo, eu aprendi a lutar. Quem é lutador não briga, cara. Briga é coisa de gente que não tem esse molde no seu próprio caráter. Agora, a pessoa que aprendeu uma arte marcial, um tipo de luta, aquilo molda o caráter dela. Depois que eu comecei a virar triatleta, eu já fiz 7 maratonas. Eu comecei a correr, o ano passado eu me fiz um desafio com alguns sócios de correr 5 km todos os dias. E eu corri sem falhar nenhum dia. Corri 365 dias. Todos os dias, sem falhar. E aquilo ali moldou mais uma vez meu caráter, aumentou minha resistência, aumentou a minha força. Ou seja, eu hoje estou num desafio aí com o Cariani, não sei se você conhece o Cariani. Sim, conheço. O Cariani, a gente tá... Eu tô na minha melhor forma física desde quando eu nasci. Eu cheguei em 2021, final de 2020, com 100 quilos. Estou com 75 e forte. E o desafio Mas 100 quilos estava gordo ou de forte? Tava fora do peso, com obesidade. Massa magra. Sim, tava com obesidade. E aí, cara, agora eu tô trincado. Ou seja, a minha marmita tá ali, inclusive. Terminou aqui, eu já vou entrar no carro para a próxima entrevista e comendo minha marmita, que o Cariani passou exatamente o que fazer. E eu tô seguindo. Ou seja, você imagina a gente tendo um governo que tem a disposição de mudar a mentalidade do povo justamente para o povo se cuidar. E a gente não tem isso. Então, mas isso aí não tá longe da rotina das pessoas? Mas porque, por longe exemplo, mesmo, tem que começar. Porque, por exemplo, uma pessoa que fica... E isso não é força de expressão, né? Uma pessoa que fica 2 horas dentro do ônibus, por exemplo... Ela fala, porra, ela vai ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, tem que trabalhar 8. A pessoa fala assim, porra, hoje eu não vou correr. Então, hoje eu não vou, sei lá, não vou conseguir fazer a marmita. Eu não tô falando aqui que a população vai ter que correr 5 km por dia. Não, claro que não. Eu digo assim, claro, entendi. O senhor quer estimular. Agora, como que a gente estimula? Não é motivacional. Com a disposição pública. E a gente hoje tem 96 distritos em São Paulo e acho que 472 bairros. A gente tem que investir em áreas onde a pessoa fisicamente pode ir. Então isso vai estar contemplado no plano de governo. Ciclovia, o senhor acha uma boa? Eu acho ótimo. A gente precisa de ter modelos mais limpos e ter modelos onde as pessoas também confiam, né? Porque se fala, vamos fazer ciclovia com a cidade, com a segurança do jeito que está, quem tem coragem de ficar andando? Aqui é a capital mundial do carro, carro blindado. Eu coloquei 2 coisas, eu estava falando para as pessoas que andam comigo, 2 sonhos que eu comecei a ter de alguns dias para cá, desde quando eu subi essa pré-candidatura. Eu voo muito de helicóptero, né? Um sonho que eu tenho agora é andar em São Paulo sem precisar de helicóptero. Porque tem hora que você vai deslocar 10 km de distância, dá 1h40 de deslocamento de carro. De helicóptero é 5 minutos. Você que pilota o helicóptero, não? Eu estou em aprendizado para tirar a carteira, Mas eu sei pilotar e piloto também, né? Que eu estou tirando a carteira. Sim. O PPH. Gosto demais, tem 2 helicópteros e 2 jatos. E terminando esse assunto do braço educacional e dessa questão da prevenção na saúde, que também tem que vir do ensino, que senão a pessoa não muda, isso vai trazer uma economia gigantesca para os cofres públicos, para os hospitais e tudo. Se a gente não tiver isso, Rafa, a gente não muda como povo. Não há máquina que consiga suportar um povo que não cuida de si mesmo. Aí a gente cria um sistema o governo é a babá, só que a babá não dá conta de resolver e o povo está sequestrado emocionalmente. Então, a minha entrada nessa política, e principalmente governando e sendo o maior servidor aqui nessa cidade, é para despertar o povo para isso. Quando você fala em sequestro emocional, o que é? Assim, por exemplo, se você dá vou falar o Bolsa Família, é federal, mas eu vou dar um exemplo. E você tira a oportunidade da pessoa ter uma renda alternativa ou um outro emprego, você sequestrou a pessoa. Mas mesmo assim está ajudando. O senhor disse porque se ela assina a carteira, ela perde o benefício. Na verdade, o que eu penso? Eu penso que é muito baixo o benefício. O benefício podia ser 3 vezes maior, mas com porta de saída. E essa porta de saída, essa pessoa poder ter as alternativas para isso. Então, assim, toma aqui, em tantos meses, e você precisa de ter uma renda nisso, a gente não ficaria de eterno segurando a pessoa. Isso virou um curral eleitoral. Quando eu falo esse tipo de coisa, não é para falar mal do benefício, eu falar que tem que cortar, porque o que a gente já adquiriu, a gente não tem que tirar. Agora tinha que potencializar isso, porque senão a gente não faz nosso povo crescer. Nós pisamos no solo mais rico do mundo. Se for comparar as riquezas naturais do Brasil, de aquífero, a minério,
Até a temperatura, o clima, né? A gente tem 3 safras, o Brasil é muito forte. Só que a nossa mentalidade é a mentalidade que aceita ser escravizada por conta desse modelo político-social que a gente tem hoje. Aí uma hora aparece um cara que é gestor, outra hora aparece um cara que é do social. E eu já tenho servido algumas nações na África, e antes mesmo de política, em 2019, eu me propus a ajudar numa construção de uma comunidade em Angola, em Luanda, chamada Kamizum, tem no YouTube. E eu prometi para aquele povo, a gente entrou em 2019, eu acredito que isso vai acontecer em São Paulo porque aconteceu em Luanda. Quando eu cheguei lá, os homens não trabalhavam, as mulheres pegavam na enxada e as crianças cuidavam de crianças. E eles moravam em casas de lata que passava algumas vezes ali de 50 graus de temperatura. A gente já construiu mais de 40 casas, o projeto é 350. Só que o mais interessante, ao invés de ir lá, colocar o dinheiro e falar, vamos chamar o povo de fora para construir, vocês vão aprender. Construímos um galpão de empreendedorismo, um centro esportivo, tem um campaço lá de futebol. Depois eu te mostro o vídeo e você vai gostar. Tem centro de saúde, tem escola, as crianças estão na escola. Você foi com uma ação social para lá? Sim, não. Eu estou lá e só saio depois de pôr a última família na última casa. Nós estamos fazendo urbanização. Um grupo que o senhor tem? São vários empresários. Tem uma ONG parceira de um grande amigo e a gente financia isso e eu levo gente para esse desafio. Aí o que acontece? De 2019 até hoje, aconteceu um milagre que eu não imaginei que aconteceria. Hoje estamos em pleno emprego e acontecendo algo que eu não previ. Várias pessoas que cresceram estão mudando de lá. Esse para mim é o ápice de um projeto social. É quando as pessoas elas chegam num nível onde elas começam a ser contratadas por grandes empresas. Alguns começaram a montar suas próprias empreiteiras de construção. Só que a gente não foi lá e falou, toma aqui o dinheiro para construir. Por exemplo, uma das primeiras doações minhas foi de energia elétrica. Assim, a energia não move a cidade. Não tinha energia elétrica lá. Conseguimos, aí mandamos o transformador e passar a energia para essa comunidade, né? Aí depois vamos construir casa? Vamos. Então eu vou doar as máquinas de produzir o tijolo. A gente produz ecologicamente o tijolo com o próprio barro de lá. Pouca coisa de fora. E aí ver esse progresso, ver essas pessoas mudando, isso mexeu muito comigo. Ou seja, o comportamento social mudando, o povo prosperando. Antes não tinha árvore, agora todo mundo plantou árvore frutífera. Aliás, senhor, não sei se o senhor já... É que a campanha não começou ainda, né? O senhor não está circulando pela cidade ainda como candidato, mas quando começar, o senhor começar a ir para Itaquera, Parada de Taipas, o senhor vai ver que não tem árvore nesses lugares. Então, né? A temperatura, inclusive, é mais alta lá do que aqui no centro. E até isso eu já posso colocar como compromisso, em 208 semanas, plantar 3 milhões de árvores. Como é que aqui. é? 200? A gente chega... 208 semanas é um mandato. É um mandato, 208 semanas. Quantas árvores? Hoje a gente tem 600 mil, a gente vai chegar em 3 milhões de árvores. Por quê? Porque isso muda a qualidade das pessoas, a qualidade de vida. Então você já falou de uma área onde a gente já vai priorizar isso aí. Eu te falo por quê. Se a gente tiver... assim, eu tenho casa também em outros países, né? Você vai nos Estados Unidos, você vê o que esses caras fizeram. Eu vou me inspirar em muita coisa que eu vi nos Estados Unidos. Tipo, não precisar ficar parado na faixa da direita com o sinal vermelho. Como é que é? Peraí, não precisava ficar parado na faixa da direita com o sinal vermelho. É o seguinte. O carro ou o ônibus? Carro. Depende da via e do tráfego, a gente pode fazer isso com ônibus também. É o seguinte, nos Estados Unidos, se você quer virar à direita, você sabe. Você já viajou várias vezes para lá ou não? Mas nunca... Já foi para Orlando? Já fui, mas faz tempo, fui uma vez só. Tá, então é o seguinte. Foi até a Disney só. Tá vermelho o sinal. Mickey me multou. Tá. Não, o sinal vermelho, você pode encostar, você é obrigado a só parar. E se tiver liberado o trânsito, você pode entrar. Então você tem que ficar esperando. É uma responsabilidade da própria pessoa. Então não fica lá parando, porque às vezes o sinal está fechado e não tem ninguém passando, né? Ou seja, se você não vai cruzar, mas só vai fazer o giro de quadra, você pode só fazer a parada, olhar e seguir. Então, lá é liberado. Por que a gente não usa isso, sendo que já tem décadas que esse negócio funciona? A gente não precisa ficar inventando, Rafa, moda. Vamos inventar moda aqui. Vamos pegar as melhores práticas das melhores cidades do mundo e ponto. Nosso metrô é o 5º melhor do mundo. A gente pode pegar mais alguma coisinha para melhorar aqui? Pode. Já tem coisas funcionando. Não precisa ficar quebrando cabeça e chamando gênio não sei de onde. Para inovação e teste tecnológico, com certeza, a gente tem que quebrar a cara e descobrir novas fórmulas. E também para a gente virar referência em alguns assuntos. Mas tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Você sabe por que é o negócio que eu bato da mentalidade? Por que nos Estados Unidos, cara, se tiver 50 carros, assim, pensa numa encruzilhada,
4 lados. Se tiver 100 carros de cá, 50 de cá, 30 de cá, 20 de cá, é impressionante. Todo mundo respeita o pare. Isso é de mentalidade. Eu lembro o dia que eu meu primeiro dia numa casa que eu tenho lá, eu tô passando e a pessoa foi atravessar a rua sem ser na faixa. E eu tô aqui no meu direito, é nosso estilo, né? A pessoa acabou comigo. Eu falei, o que eu fiz de errado? A mulher tem que ir lá na faixa. Não, aqui nos Estados Unidos a prioridade é o pedestre. Claro que numa cidade igual São Paulo não dá pra sair freando pra todo mundo fazer isso. Aqui, aliás, o pedestre está longe de ser prioridade. Né? Mas é isso que eu tô te falando. A mentalidade é desde o ensino básico. Os caras estudam trânsito lá e assim, é perfeito. E às vezes eu fico olhando e falo, aquele cara chegou primeiro, quer ver? Todo mundo espera. É um negócio assim, parece que ninguém lá tá com essa mentalidade de vamos morrer se eu não acelerar nessa esquina. Como que a gente tem que fazer isso? É um trabalho de muito voluntariado, é de muito ensino, de muita paciência, mas tem que ter alguém com essa disposição. Sim. O senhor falou aí do centro de São Paulo, né? E inclusive antes do senhor chegar aqui, eu estava dando uma olhada no noticiário aqui, estava até comentando com o pessoal aqui. Tem um café muito tradicional ali no centro, acho que o pessoal da equipe aqui conhece o Café Girondino, ali no Largo São Bento, né? Fechou segunda-feira agora. Fica bem em frente ao mosteiro ali. Não chega a ser um símbolo da cidade, mas era um café importante ali no centro. E o dono é um empresário que se envolveu na discussão sobre a segurança no centro. Enfim, ele estava justificando o fechamento, porque ele é um cara envolvido com as coisas do centro. E falou, olha, teve o problema da pandemia, não voltou o movimento, porque, enfim, 2 problemas ele cita ali. O principal deles, a segurança. A quantidade de usuários de drogas, de moradores de rua que ficam por ali. E o outro, a falta de movimento nos prédios históricos ali do centro de São Paulo. Fica pertinho da Bolsa, não sei se você conhece ali, São Luís, enfim. Da prefeitura, aliás, né? Tá ali, a gente estava lá agora. 1 quilômetro da prefeitura, né? A gente estava lá, nosso partido fica na frente da prefeitura. Então, o que fazer com uma área dessa? Porque é uma área nobre, né? Você tem ali uma quantidade enorme de estações de metrô, talvez não haja região, certamente não há região da cidade com tanta estação de metrô, né? Uma infraestrutura boa, mas as empresas foram embora, ou por segurança, ou por causa da pandemia, home office, essa coisa toda. E hoje nós temos, ninguém sabe ao certo, mas cerca de 50 a 60 mil pessoas vivendo na rua. 53 mil. Muita gente no centro. Faz o que com isso? Como é que resolve esse problema? Então, se você for olhar para a lógica, para a matemática, tem um problema de geração de receita de gente na rua. O que é geração de receita? Tem muito município que não resolve esse problema no seu município, pega uma pessoa ali na condição de rua, coloca numa van, encosta aqui em São Paulo e entrega. A gente tem que expor esse problema e denunciar esses prefeitos que estão fazendo isso. Porque ele não quer, ele quer limpar a cidade dele jogando aqui em São Paulo. Ou seja, muitos dos casos são do interior de São Paulo. Não estou justificando, falando que são todos, mas tem muito caso assim. Então a gente tem uma entrada absurda de gente fazendo isso. Nós precisamos de expor isso e responsabilizar todo mundo. Segundo, a gente precisa envolver organizações civis que, se não tiver esse apoio das pessoas de fora, o governo não consegue abraçar tudo, mas o governo consegue apoiar tudo. Várias coisas que o governo não tem capilaridade, ele pelo menos consegue apoiar. Ele consegue dar diretrizes, ele consegue fazer conexões, ele consegue liberações. Então, de tudo, não dá conta de resolver, então vamos dar o braço a torcer, vamos entregar isso para outras instituições fazerem. Porque eu não concordo de forma nenhuma que na mudança de mentalidade a gente faça alguma coisa compulsória, porque a pessoa, ela não está lá porque ela quer. Ela está lá porque ela foi vítima de um vício, vítima de outro vício, aí chegou um ponto que nem os familiares da pessoa querem ela mais. Aí você vai obrigar ela a mudar, ela não vai mudar. O que a gente tem que fazer é pegar primeiro essa questão desse controle de entrada, e esses 50 mil é um Morumbi lotado, né? Você imagina um Morumbi de morador de rua tem em São Paulo hoje, é um número assustador. A gente precisa de ter essas casas de acolhimento. Nessas casas de acolhimento, trabalhar muito forte com esses testemunhais e trazer, né, parceria público-privada para gerar contratações com aqueles que começam a dar os seus primeiros sinais de melhora. Mas uma coisa que eu percebi que é assustador, eu acho que governante não tem paciência de fazer isso, e eu vou me dedicar pessoalmente, principalmente a questão da Cracolândia, que eu acho que é esse símbolo que mostra essa centralização, né, dos moradores de rua com uso ali de drogas ilícitas e tudo. É um negócio muito simples.
leva-se 2 anos para modificar a mente de alguém que está em situação de rua. Quem que tem essa paciência? Tem gente que... Eu já fiz isso, tá? De falar, eu vou dar oportunidade para esse cara. A mente dele tá tão sugada energeticamente, a crença de identidade em si mesmo tá tão destruída, que essa pessoa não muda tomando um banho e vestindo uma roupa. Eu já fiz isso, é uma coisa que doía meu coração, até eu entender como resolver. Eu tenho uma compaixão muito grande para essas pessoas. A gente tem que resolver agora dando um cobertor, vamos dar cobertor, né? A pessoa não quer sair, ela não tem como, não é crime ficar ali na rua. Constitucionalmente é o direito de ir e vir da pessoa. Sim. Agora, todo mundo concorda que tem que ter uma solução, e a solução tem que ter paciência. Porque se a mente de uma pessoa que está a fim de mudar vai mudar em 24 meses, em média, a gente não pode se atropelar no processo. Sem dúvida nenhuma, tá? O governo não consegue tocar a gestão fim a fim disso aí. O governo tem que ajudar, tem que ter parcerias público-privado para isso, e tem que ter organizações para isso. O governo tem que apoiar e introjetar energia para que esse movimento aconteça. Porque a prefeitura tem vaga em abrigo, né? A prefeitura diz que tem vaga para todo mundo. Sim. O que ela tem é dificuldade em levar as pessoas. Olha que manter interessante. as pessoas na... E aí tem movimentos que querem proibir, por exemplo, as igrejas de ajudarem. Aí alguém fala, mas por quê? Por causa de viés ideológico. Aí, cara, deixa a pessoa sair da rua. Se você não der conta de ajudar, pelo menos não atrapalha. A igreja, por exemplo, faz um trabalho social brilhante dentro dos presídios. Aí tem gente que quer proibir. E é uma frente forte para proibir. Cara, tem quase 1 milhão de presos, sei lá, 900 mil presos no Brasil. Você tem pessoas ali querendo recuperar, o Estado não dá conta, cara. O Estado não é nosso pai. O Estado é nosso servo. E chega uma hora que ele não dá conta, você tem que voltar para quem dá conta. Por isso que tem esse tanto de instituição, entidade, organizações civis para ajudar. Então o governo não consegue. Eu não estou falando que é falta de dinheiro. É falta de propósito de um governo. Porque senão o governo ele vai ter que abraçar o mundo inteiro. E eu acredito de verdade que o governo pode apoiar tudo, mas não consegue fazer tudo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, mas... O senhor se considera um político à esquerda? À esquerda não, né? À direita em que medida? Assim, mais parecido com o governador de São Paulo, mais parecido com o Bolsonaro, mais parecido com outro político que o senhor admire? Enfim, tem alguém em quem o senhor... não se mire, mas enfim, alguém que o senhor diga assim, bom, eu estou mais ou menos por ali, ou não? Na verdade não, porque... É claro que eu tenho algumas pessoas como inspiração, mas não para me colocar na situação deles. O que eu vejo de verdade, Rafa? Se você fizer uma conta básica das 21 milhões de empresas que tem no Brasil e fechar todas elas, existe governo? Pensa, vamos fazer um cálculo. Você é um cara muito inteligente. Cancelou todas as empresas hoje. O governo dá conta de bancar esse país? O governo? Não. Não banca, certo? Certo. Tá bom. Então é o seguinte, a esperança não está no governo. O governo tem que ser cada vez mais eficiente. Eu não sou desses de Estado grande, que comunista, e Estado pequeno, capitalista. Eu sou governalista, eu quero que o povo se levante. Só que não é, vamos ali agora em Brasília quebrar as coisas do jeito que fizeram, aquilo ali está errado. O povo se levantar é uma pessoa, quando ela começa a cuidar da vida dela, da família dela, dos negócios dela, e ela não se permitir e ficar parado na vida, essa pessoa ela é um governante. Governante não é um título que alguém ganha com urna eletrônica. Governante é quando alguém não depende mais de situação nenhuma de governo. Esse é meu sonho para o povo brasileiro, pro povo paulistano. Então, assim, a minha linha de pensamento não é nem de socialista e nem de capitalista. Eu explico, eu sou governalista. Aí você fala, viu isso aonde? Eu criei esse termo, eu vou te falar por quê. Se você perguntar em espectro ideológico, do jeito que você vê na sua visão, você vai me identificar na direita. Eu sou conservador, só que eu sou um moderno à moda antiga. Eu ando por princípio, mas eu gosto de quebrar regra. Eu gosto de testar coisas, eu quero prosperar o tempo inteiro, eu gosto de desafio. Estava na ligação agora, o pessoal está até preocupado com a minha vida já. E aí eu comprei, arrematei o cinturão do Popó de campeão mundial. E falei pra ele, você vai ter que pegar de volta, vamos lutar. E a gente vai marcar essa luta. Vai lutar com o Popó? Vou, a gente vai marcar. Aí é ruim, o Popó é... É ruim demais. É ruim demais, só que aí é um desafio. Aí eu pedi pra ele 6 meses. Aí ele concordou. 6 meses? 6 meses de treino. Maio? É isso. Não, junho já, né? Não, é pós-eleição. Então. Se eu ganhar a eleição vai ser um problema pra cidade. Não vai não. Eu não vou morrer não. Prometo, eu vou treinar. Vou mostrar pra vocês a minha capacidade de aprendizado. Então assim, eu gosto demais de desafio. Eu vejo a cidade de São Paulo como um grande desafio.
32 subprefeituras, as 472 bairros, né? 96 distritos, o negócio assim, se for pegar cada subprefeitura, 600 mil pessoas ali na gestão de cada subprefeito. Essa locomotiva aqui mexe muito comigo. E eu tô te falando, eu não tenho todas as ideias para mudar essa cidade, mas eu tenho toda a disposição para aglutinar as melhores pessoas para fazer isso. Para não precisar ficar entrando vendido. Como eu sou investidor, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou entrar vendido nessa prefeitura. A gente vai ter que fazer aliança. E eu até falo isso pro povo. Não tem o que fazer. Aqui não é um trabalho de herói. Um cara com capa, meu nome é Batman e eu vou trabalhar de noite aqui, de madrugada, enquanto vocês estão dormindo, não. A gente precisa de gente. A composição política tem que existir. Senão ninguém deixa você nem governar. Sim. Isso aí é nítido. Eu tenho essa compreensão. Agora, a grande verdade é que a disposição em ser uma máquina para fazer esse negócio acontecer, eu pessoalmente falando, as pessoas vão fazer um investimento na cidade. Eu não vou pedir voto para ninguém, nenhuma vez. Agora já não pode fazer e quando puder fazer, eu não vou fazer. Eu vou falar para as pessoas assim, ó, invista em mim que eu vou te falar o retorno que eu vou te dar. Eu vou dedicar minha vida nisso. E qual retorno o senhor espera dar? Vamos imaginar, o senhor falou de futuro, que a gente está fazendo essa entrevista aqui dia 31 de dezembro de 2000, nós estamos em 24, 25, 26, 27, 31 de dezembro de 2028. O senhor está terminando o seu mandato. Vamos lá. Que investimento o senhor vai devolver? O investimento, então. Para quem apostou em Pablo Marçal? Não vou tratar como apostador, vou tratar todo mundo como investidor. Vamos calcular o ROI. O dia que essa pessoa entender o investimento que ela fez em mim, eu vou falar coisas básicas que eu tenho compreensão que dá para ser feito. Em 2028, esse rio Tietê vai estar despoluído e a gente vai estar trafegando nele naquelas gôndolas não, igual em isso aí eu sou obrigado a... Isso aí é governo do estado, né? Não, quem mas manda não, no rio mas não faz sozinho. Ninguém não faz sozinho. Mas o senhor também não pode fazer. Não faz sozinho e a gente vai fazer junto. Quem faz isso é a Sabesp. Não tem problema. O problema de tratamento de esgoto da cidade, se a gente não ajudar e não tiver parceria do município com o estado, ele também não consegue fazer. Então, aliás, estão vendendo a Sabesp. Não, né? então. Nem o governo do estado vai fazer. Quem vai fazer é a dona da Sabesp. Né? E o que eles estão fazendo com isso é para levantar a caixa, porque a Sabesp, do jeito que está hoje, eu tive ontem numa reunião ouvindo o Tarcísio, ela não consegue operar isso sozinha. Então não há milagre em querer segurar uma companhia que não consegue fazer. Quando você começa a entender o futuro de uma companhia e ela no futuro não existe, você precisa de alguma forma perder o controle dessa companhia e trazer injeção de dinheiro de fora. Então, vamos lá. Da marginal para lá, o senhor não tem autoridade. Não, você não entendeu. Não, você não entendeu. Então, nós vamos fazer juntos. A autoridade de alguém fazer algo não precisa ser tirar e nem mexer na competência da pessoa. Eu tenho que ajudar ele com políticas dentro da cidade para a gente evitar poluir o rio, primeiro passo. Então, se eu, dentro do meu município, consigo não poluir o rio, eu já comecei a melhorar o rio. E é o que não tem disposição para fazer. E se tiver essa disposição, imagina, se o problema de poluição é resolvido dentro da cidade, você só de não poluir mais, você precisa só terminar de despoluir o rio. Então, se não fizer junto, esse é o grande problema no Brasil. O Pacto Federativo, muitas vezes, eu não gosto do fulano que é governante, ou eu não sou parceiro político dele, ninguém vai fazer. Porque se vai se reunir com o Lula, por exemplo? Não vou reunir, mas vou fazer 208 ligações para ele, pedindo sempre recurso. Mas por que não vai reunir? Não precisa reunir. O prefeito não reúne não precisa reunir. Não precisa de reunir, precisa de falar. Vai ter diálogo aberto. Mas tudo bem, a gente estava falando de quem investiu no senhor. 2028, você vai olhar aqui em São Paulo, as 9 entradas que tem de rodovia, você vai ver bolsões onde a gente vai fazer os principais eventos, onde a gente vai ligar teleféricos aqui para a gente deslocar essas pessoas que ficam entrando ou de fora, né, de outra cidade. Nós vamos ajudar o governo do estado, que é a responsabilidade dele, o Rodoanel, mas se você não ajudar também não termina. O teleférico, o senhor falou? Colocar teleférico. Tem muitos lugares que a gente não cabe rodovia, não cabe rua, não cabe avenida, a gente vai passar por cima. Tem lugares, assim, eu conheço São Paulo demais, olhando por cima. Eu sou do mercado imobiliário, eu sei onde tem muita área o que dá para fazer. Eu estou propondo também, sem gastar nenhum real de dinheiro público, construir o maior prédio do mundo aqui de 1 quilômetro de altura. Onde? Em algum lugar? Então, eu vou revelar isso no plano de governo. Eu já tenho um lugar, eu sei a área que suporta fazer isso. Tem que ter liberação legislativa para isso, né? Eu preciso da Câmara para isso. Mas aí quem vai fazer é a iniciativa privada. Isso, eu preciso só da caneta, mas põe a bique na minha mão. Mas 1 quilômetro de prédio? Sabe por quê? É alto? Hein? É alto. Eu já fiquei hospedado no maior do mundo, no Burj Khalifa, no Hotel Armani, lá em Dubai. Lá tem 838 metros. 828, Falta pouco para a gente chegar em 1 quilômetro. E por que 1 quilômetro? Esse símbolo, né, de 1.000 metros de altura,
e eu quero transformar essa cidade aqui na capital mundial. Aí alguém fala, cara, mas você quer coisa demais. Tirando cidade asiática, nós somos a maior capital em gente. Né? Então, assim, nós somos um povo forte. Só que o povo, tudo que você quer fazer grande, ninguém quer. Nós vamos criar mais pontos turísticos, inclusive, você deixou uma situação em aberto. Por que não tem movimentações aqui históricas? Porque a gente não investe em storytelling. Por que todo mundo vai para uma cidade? É assustador esse número. A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, ela recebe por ano 80 milhões de visitantes. 80 milhões. O Brasil inteiro, salvo engano, recebe 6 milhões e meio. O elevador da Torre Eiffel recebe mais visitante do que o Brasil inteiro em um ano. Ou seja, por que a França, inclusive, é o país mais visitado do mundo, né? Por que esses países fazem isso? Porque eles contam histórias, eles investem em história. A cultura é muito forte. E a gente não tem isso. E que história você acha que dá para contar em São Paulo, por exemplo? Não, você imagina, a gente contar essa... A gente tem que investir, né? Sim, claro. Não é só contar a história, vamos contar uma história. Sim, por claro, exemplo, claro. Eu me propus hoje a gravar todos esses pontos históricos, a gravar tudo que tem de turismo. Você pergunta para um cara de fora, você sabe o que é o Beco do Batman ali? É o cara, Beco do Batman. Uma pessoa pode ser brasileira, mas não viu uma vida inteira esse negócio. Porque não tem ninguém contando a história. A gente pode usar influenciadores para fazer isso? Sim, isso é um negócio local. A gente tem que patrocinar filmes para o mundo inteiro. Porque a gente só foi para outros países por causa disso. Por exemplo, você vai para a Europa. Na Europa, cara, ninguém quer ir na parte de cima da Europa. Abre o mapa depois europeu, você vai curtir. Só o mapa de baixo conta a história. A parte de cima do mapa, ninguém viaja para lá. Ninguém, assim, ó, nenhum país da parte de cima da Europa. Os de baixo, Espanha, Portugal, Itália. Mas o senhor sabe que essa ideia do senhor, ela foi, não sei se exatamente assim, né? Mas o ex-prefeito Serra montou uma empresa aqui em São Paulo, SP Cine, se eu não estiver enganado. O ensaio sobre a cegueira foi filmado aqui em São Paulo. Sabe o que a gente ideia era fazer? Usar a cidade como cenário de filmes internacionais. As pessoas etc. só vêm por isso. Então, as pessoas só vêm se estiver contando história. Então, para a gente aumentar essa pujança nossa, por exemplo, as pessoas vão lá na Argentina, em Buenos Aires, você vê a Europa lá, né? É muito interessante. Só que você vê aqui tem um peso histórico muito maior que a da Argentina. Só que a gente conta menos história que os caras. Então, mas vamos voltar lá para 2028. Vamos lá, então. Você vai ver um trânsito que está fluindo, você vai ver... E ninguém faz nada sozinho, eu sei que é responsabilidade do governo do estado, mas nós vamos estar usando o Rio. Para transporte em 2028 a gente vai ter um problemaço aí, que vai ser da hora. Até lá, acho que a gente vai estar com muito voo tripulado de drone. Né? Eu acho que já é uma realidade aqui isso também não faz sozinho, que você precisa de legislação federal. Já está em teste, inclusive. Mas o drone para quê? Não, eu estou te falando o que vai acontecer aqui nesse espaço aéreo. Sim, entendi. A gente vai pegar lugares onde que a gente consegue atravessar e colocar teleférico. Nós precisamos de criar soluções de mobilidade para diminuir esse dióxido de carbono que a gente tem. Metade deles é justamente esse tanto de carro. Eletrificação da frota. Aí você vai falar para mim, mas o IPVA é do Estado. É por isso que tem que fazer parceria com o Estado. Por quê? Tem Estado brasileiro que é zerado a alíquota de IPVA para carro elétrico por 10 anos. E agora, não sei o motivo, né, que levou o governador a não prosseguir nisso, mas isso seria muito bom para a gente atrair não só a liberação para as pessoas comprarem, mas trazer também indústrias que fabricam carro para cá. Isso gera emprego, que aí a economia vira pujante de novo. Então, assim, a gente, com parceria, muita coisa você não faz sozinho. Eletrificar essa frota, a gente ter teleféricos aqui, o governo do estado terminar o Rodoanel, que é praticamente dentro da cidade de São Paulo, né? É um círculo em volta, mas praticamente vai resolver, vai desafogar essa marginal aqui, essa loucura aqui, né? Você vai ver uma saúde que até 2028, ao invés de ter 10% de prevenção do orçamento, vai estar meio a meio, porque eu acho que vai levar de 20 a 30 anos para a gente inverter e fazer 90% da saúde ser preventiva e 10% ser remediativa. Você vai ver muita tecnologia onde você vai ver as pessoas precisando de algo e a gente ter central de atendimento para atender como se fosse uma empresa privada.
Eu acho que o povo tem que ser ouvido. Você vai ver muita tecnologia aí, você vai ver muitos empregos que foram migrados tecnologicamente, as pessoas mudaram. Você vai ver todas as empresas com esses braços de ensino. Em 2028 você vai ver pouquíssimas pessoas na rua. Eu acho que seria até um problema falar que não vai ver, né, gente em situação de rua, porque nós estamos falando do Morumbi lotado. Mas você vai ver pouquíssimas pessoas nessa situação. Você vai ver muita empresa chegando. Você vai ver assim, São Paulo, uma cidade de São Paulo completamente diferente. Uma cidade que está sendo contada no mundo inteiro. O nível turístico aumentando. A gente com demanda de ter mais um aeroporto. E ter essa atração mundial das pessoas vindo aqui. Você imagina, em 2028 a gente não vai ter terminado a obra ainda, que é uma obra colossal, né? Um prédio de 1 quilômetro de altura. Mas vai estar com o esqueleto desse negócio levantado. Talvez ainda não esteja, porque até liberar com o Ministério Público e liberar a lei, Ministério Público, ambiental e tudo, talvez a gente esteja ali com 20% dessa obra pronta em 2028. Não é uma obra fácil, né? Não é constrói um prédio... Sim, mas se começar, né? Não, mas começar a gente vai embora. Acho que vai dar 220 ou 250 andares, mais ou menos. Para ser um hotel? Para ser tudo. Né, de hospital, né, é muita coisa. Mas isso vira um ponto turístico mundial. Você vai, por exemplo, em Dubai, um prédio fez com que todo mundo fosse para lá. Os caras apostaram tanto nisso que eles criaram a maior companhia. Não a que mais fatura, né, mas a mais poderosa da Ásia, a Emirates. E tem voo do mundo inteiro, 190 países para lá. Eles criaram um negócio no meio do deserto. Eu tive no Catar também, os caras levantaram a cidade no meio do deserto, aquele negócio não para de prosperar. Ou seja, nós não estamos no deserto, nós estamos num lugar onde é próspero demais e não precisou nem chegar nessa situação de deserto, né? Então, em 2028 você vai ver uma mentalidade onde as pessoas não dependem tanto do Estado, o Estado ele vai ser mais eficiente. Você vai ver com a minha entrada na política, gente nova entrando para a política. Você sabe, Rafa, você é da iniciativa privada, né? Você é empresário? Não, sou empregado. Empregado? Sim. Em 2028 vai ter tipo assim... Eu acho que 50% a mais de empresa nessa cidade. A gente vai tirar as pessoas que estão nessa condição de desemprego e colocar no emprego. Gente que está no emprego, a gente vai qualificar para essa pessoa crescer dentro do emprego. Outras pessoas terem rendas alternativas. O que eu quero é que o povo seja promovido. Eu quero que essas pessoas elas consigam crescer aqui na sua própria cabeça para você aguentar tranco. Por que tem gente que não dá conta de ser empresário hoje? Não é falta de capacidade. É falta de soltar a mentalidade. É da pessoa ter experiência, a pessoa se envolver em desafios. Tem gente que fala, você só quer atormentar os caras que têm emprego para deixar o emprego? Não. É as pessoas que se aproximam de mim, que são empresários, eu falo para eles, larga essa empresa, contrata um CEO para tocar essa empresa, vira investidor. Eu mesmo, minha qualificação hoje é de investidor, eu só fico vendo coisa para investir. Eu só quero controlar números de investimento, eu não controlo mais empresas. Sim. Mesmo tendo dezenas de empresas, que eu sou majoritário. Então, em 2028, se São Paulo optar pelo futuro, vai ser brilhante. Tem gente muito boa que poderia assumir a prefeitura entre os pré-candidatos, mas que representam o estilo do passado. Tem gente que às vezes não cresceu como pessoa, ainda não está madura para isso. Então, assim, é uma grande oportunidade, eu até agradeço o espaço de estar aqui, para a gente mostrar para as pessoas o que cada um é. Não é nem hora de falar de proposta, né? Mas eu acho da hora tá comentando isso e ouvindo. Tem muita gente que critica, como que vai fazer um prédio desse? Não vai gastar seu dinheiro. Porque a gente fala, mas a eleição tá aí, né? São mais 3 meses, junho, 4 meses, né? Junho, julho, agosto e setembro. Dia 6 de outubro é o primeiro turno, né? 115 pouco dias. Tempo para discutir uma cidade desse tamanho com tanto problema, né? Mas enfim. Tem outra coisa que eu fiquei sabendo a respeito do senhor de ouvir falar também, né? No programa do Neto, na Band, que o senhor evitou acidente aéreo. É uma coisa meio caricata. Ou é verdadeiro isso? É verdadeiro. Como eu fiquei sabendo de trechos, assim, pedaços, eu falei assim, é uma espécie de MacGyver, assim, né? Não é MacGyver, é porque assim,
O senhor sabe de tudo, assim, essas coisas. Pilotar avião, aí... costurar. Sou piloto de corrida, escritor, investidor, triatleta. É isso mesmo? Pai, tô falando, é isso. Eu faço e tá provado. Tô na bondade aqui, não tem maldade. Sabe na que é o problema? O problema é que a pessoa que nasceu e foi doutrinada para ser uma coisa, ela assusta quando a pessoa é polivalente, quando a pessoa é generalista. Que são coisas muito diferentes também, né? Assim, muito... Agora, o cenário, para você entender sobre essa questão, eu não evitei o acidente aéreo. Eu fiquei calmo e a galera ficou assustada de ver isso, né? O senhor estava de passageiro? Não, estava de copiloto. Copiloto. E minha família dentro do helicóptero, o sinal do sensor acionou, eu fui avisar ele era um piloto, ele já não trabalha mais comigo, e eu não falo dele para não expor ele, né? Claro. Senão acaba com a carreira dele. Inclusive, para virar piloto de helicóptero, você não tem que fazer nenhum treinamento de inteligência emocional. Então, então você pega um cara... técnico, né? Sim, então você pega um cara que é motorista de carro e ele estuda o PPH, ele vai lá, faz 35 horas de voo, vira piloto. Sim. Agora, cara, quanto mais pressão eu tomo, mais calmo fico, de verdade. E aí, sabendo pilotar, a aeronave é minha. Eu sabendo pilotar, identifiquei antes dele, eu só falei pra ele ficar calmo. Aí a galera gosta de pegar no meu pé. Pegar uma pilha de falar... E não aconteceu uma vez ou duas, não. A aviação tem pane o tempo inteiro. Sim. Até um código pra você, Rafa. É um código chamado pane versus pânico. Eu peguei na aviação isso aí. Pane é normal. Você pega o manual, a maioria das panes a gente resolve resetando, fazendo o reset do componente. Vai lá, desliga e liga. Sim. Não funcionou? Vamos pro nível 2. Pega os fusíveis, desliga, reinicia tudo. Não funcionou? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso e vai. Às vezes você tem que pousar com problema. Qual helicóptero? Qual modelo? Esse que aconteceu isso é um B4. É um Airbus. Sei. Mas eu tenho um Agusta agora. O Augusto eu conheço. Bom demais. O helicóptero da Airbus? Airbus. O do Neymar é um desses, só que um acima, né? O dele é um 145. O meu é era, né? Que eu vendi esse helicóptero. Era um abaixo. Eu já fiz pouso de alta rotação em 22 já. Aí sim. 22 é o fusquinha dos helicópteros. E se inventar, cara. Aquela casquinha, né? A gente pega a aula nele. Eu era repórter de rádio e fazia trânsito em... Isso faz tempo já. Aqui. Mas você pilota? Não, eu ia só no passageiro ali. Mas já Então quando você lembra de vento com 22, você fica doido, né? Ah, sim, assusta, né? Assusta um pouco. Mas, enfim, faz parte do negócio. Mas isso incomoda o senhor de virar uma coisa meio folclórica? Às vezes o senhor acha que dá para aproveitar isso, por exemplo, na campanha? Que é isso? Não, porque fica assim, quem não conhece, como eu não conheço, por exemplo, você ouve assim, evitou acidente aéreo, trocou o pneu da moto e construiu uma casa, não sei o quê. Assim, eu só não lembro desse aí de pneu de moto, mas construir casa eu já construí 40, Leonardo. Então, não é que eu evitei o acidente, a gente não evita acidente aéreo na hora, né? A gente evita dando manutenção nas aeronaves. Não, e essa coisa da pressão que o senhor falou aí? Quanto mais pressão, mais calma. Se eu tiver pressão, eu começo até a rir. Emocionalmente, não tem esse abalo, assim. Eu venho treinando a minha cabeça com isso. Eu aprendi PNL em 2006. Então, assim, não tem esses negócios de ficar abalado. Eu sei usar energeticamente crítica... deboche, porque prefeitura, por zombaria. Exemplo, só vai... essa semana, a discussão é muita coisa ao mesmo tempo, né? Essa semana aqui tinha ameaça de greve de metrô, ameaça de greve de ônibus. E greve de ônibus em São Paulo é um caos, né? Greve de metrô, então... são problemas dos mais complexos, desde os mais simples, né? Você vai ter um evento numa creche com crianças... até a complexidade de ter de lidar com o presidente da República, com o Congresso Nacional, com política do dia a dia, a Câmara de Vereadores demandando isso, demandando aquilo, é o subprefeito de tal lugar demandando aquilo, é a pesquisa de popularidade que às vezes vai dizer a população não está gostando do que o senhor está fazendo, etc e tal. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Com todo respeito, Rafael, você como você é empregado, a sua cabeça acha isso complicado. Como eu sou investidor e eu sei gerir isso, eu não tenho que cuidar de todas essas coisas. Você está falando com todo respeito, né? Com todo respeito. Tô brincando, porque o fato de você falar isso é como se você mostrasse a fraqueza. Não é a fraqueza, é o seu limite. Isso não é a sua fraqueza. Sua fraqueza é outra coisa. Agora, você mostrou seu limite, aonde você se colocou, e o fato de você falar que isso tudo é problema, enquanto você falou, eu não listei nenhum como problema. Isso aí são coisas normais que acontecem todo dia e tem que ter um gestor para cada coisa. A popularidade está caindo. Cadê alguém que cuida disso? Qual que é a solução? Então, assim, quando você
pensa com a cabeça de empregado, você vai olhar para a situação, você vai achar que é um grande pânico. Eu não vi problema nenhum, de verdade. Sim. Então, você falar para mim mais 300, multiplicar por mais 300, isso aí tudo, para mim é normal. É ter gente que gere isso, porque o prefeito ele não é o cara que fica varrendo a rua. Sim. Ele não é o cara que tem que controlar o voo de quem vai pousar agora na prefeitura. Ele não é o cara que tem que ligar pro presidente. Alguém liga pro assessor do outro e combina. Então, tipo assim, é menos do que você imagina. Só que essa pessoa ela tem maturidade para aguentar trancos diferentes que às vezes... Mas precisa dar resultado, né? Não, Esse é o... não, se não tiver resultado, não existiu nem a lógica da pessoa estar ali. O que eu tô te falando é o seguinte, a visão de que isso é complicado demais depende da mente que está avaliando isso. Não, sim, porque o senhor pode achar simples demais, mas também achar que está dando resultado e não está, né? Não. Resultado é o que o povo fala. Se é público, quem fala é o povo. Por exemplo, ano passado saiu uma reportagem tem menos de um ano, que o povo, 77% das pessoas falavam que o Nunes ele investe o dinheiro errado em São Paulo. O povo achou, acabou. Sim. Você está trabalhando para eles. Véio. Então é muito importante. Só que o que eu te falo é que isso não é a preocupação que o prefeito tem que ter no dia a dia. Tem que ter alguém que resolve isso. Porque isso não é a atribuição do prefeito. Ficar olhando para o todo. Ele precisa de tratar pontualmente questões, ter um modelo de gestão que todo mundo tem esse modelo de gestão e replique esse modelo de gestão. Ponto. Senão não consegue. Por exemplo, eu tô te falando, e eu falo humildemente, a gente tem muita empresa e muito problema. E às vezes eu sento assim com o corpo jurídico e fico olhando o tanto de ação que esse tanto de empresa tem. Aí eu olho e falo, poxa, que da hora, rapaz, tá resolvendo essa. Eu não consigo, não tem como nem sofrer mais. Quando eu era pequeno empreendedor, cara, eu chorava. O dia que eu tomei meu primeiro processo, eu queria sair correndo. Ou seja, minha cabeça já foi assim também. De achar que tudo é um problema. Hoje não, hoje eu tenho que partir para a solução. Cada problema para mim tem que ter 3 soluções para a gente testar 2 agora. Sim. Ou seja, não é te desqualificando ou claro, querendo diminuir o problema. Depende da cabeça que está olhando. O senhor pretende escolher a sua equipe como? O senhor vai ter que fazer composição política, claro, né? Mas sim, cargo político... que o partido X vai pegar isso aqui? Vai, mas tem que apresentar a pessoa técnica. Mas tipo, um secretário, o senhor falou, o senhor dá muita educação, tem essa coisa o senhor pretende investir nessa coisa de PNL, de inteligência emocional primeiro, vamos devagar. Inteligência emocional. E chegar pro povo explicar PNL é um pouquinho complicado. Mas, por exemplo, nessas áreas, o senhor precisa, saúde, que são áreas muito sensíveis, assim, é gente das áreas. Social. Não adianta, tem que ser gente competente. Pode até ser indicação do partido, mas a escolha é eu que vou fazer. Então, ou seja, o partido escolhe, mas me dá as opções. Não faz sentido nenhum colocar alguém que é politiqueiro num cargo que não vai resolver. Não vai ter isso de jeito nenhum. Pode ficar tranquilo que não vai. O que o senhor gosta de fazer em São Paulo? Como é que é? O que o senhor gosta de fazer em São Paulo? O que eu gosto de fazer em São Paulo, Interlagos. Então tá aqui desde 2019, né? 2019. 21, 5 anos, Interlagos, cara, assim, eu sou piloto também, né? Eu corro pela Mercedes-Benz, eu corro na AMG lá. Agora na política acho que eu não vou correr nenhuma vez, mas que depois... Qual que é a categoria, desculpa? AMG lá da Mercedes-Benz. Interlagos ali eu curto demais. Eu curto demais o Parque Vila Lobos ali. Já dei uma palestra quando eu cheguei aqui para umas 5 pessoas. Tássio, eu lembro disso. Eu dei uma palestra lá uma vez e eu falei, um dia muita gente vai me ouvir nessa cidade. E eu acreditava mesmo, sabe? E eu tenho um carinho especial ali. Eu vou muito, eu vou em restaurantes, né? Eu curto... Cara, como eu vejo essa parte de cima de São Paulo, eu curto demais essa Paulista, né? A Paulista ali, a Faria Lima, não sei se você sabe, tem mais heliponto que ponto de ônibus. E isso me intriga, que eu te falei até meu desejo hoje, né? Meu desejo hoje é de não ter que andar de helicóptero. Só que não vai acontecer agora. A gente tem que arrumar o tráfego desses carros. Gosto demais de ir em estádio, né? Já fiz evento... Torço pro São Paulo. Já fiz evento no Allianz Parque, eu curto demais ali o Allianz Parque. Eu tenho hangar no Campo de Marte, concessão, né? Era da prefeitura, a prefeitura vendeu e eu tenho uma concessão de um hangar lá. A gente movimenta muito ali. E a gente praticar esporte ali perto da USP, ali é uma área muito boa. Sim. E esse movimentão de São Paulo, sabe? Essa força, essa diversidade é um negócio que me encanta. Porque como eu vim de uma cidade onde todo mundo se parece,
Você vem pra cidade onde todo mundo, do mundo inteiro tá aqui, é muito massa. Eu gosto desse rolê. Mas nada que é maior do que a questão de restaurante, assim, pra mim, assim, o topo número 1 pra mim é aquela região ali de Interlagos. Eu te dar uma pista, quando a gente for fazer o prédio tem que ser para aquele lado ali para gerar valorização para aquela área de lá. Zona sul da cidade. É isso. Tudo bem. Pra gente encerrar, quem que o senhor acha? O senhor vai ao segundo turno? O senhor pretende ao segundo turno ou ganhar no primeiro? Não vai ter segundo turno. O Boulos enterrou a candidatura dele, aprovando as rachadinhas terça-feira lá no Congresso. Aliás, o senhor teve um quiprocó com ele lá, né? Não, ele que usou, né? Num conselho de ética o microfone para me xingar. Ele que é despreparado. Eu não falei nada dele. Mas eu agradeço, Guilherme, por você cuidar da minha vida aí. Ele tá achando que o senhor vai desistir. Aí ele falou que ele ouviu. Ele é um fofoqueiro, né? Igual aquele povo que acorda e inventa uma fofoca todo dia. Isso é fake news, viu, Guilherme? Eu não falei nada disso e nunca nem fizeram proposta. Ele falou lá, cuidado que estão falando que você vai vender sua candidatura. Isso é coisa de extremista, maluco, que tava morrendo de medo. E ele foi ousado de falar que quer me ver no debate. Aproveita, Nenê, porque não vai ter segundo turno, não. É isso aí. Candidato, obrigado pela visita aqui ao Flow. Foi um prazer receber o senhor aqui. Tamo junto. Obrigado, Rafa. E vamos acompanhando aí. Valeu. A campanha é longa, é dura. Vai ser interessante. Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado, gente. Ju. Gente, nós voltamos segunda-feira, 6h30. Um bom final de semana para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.